Bom, boa noite, gente. Estão entrando pessoas aí no Zoom. Isso vai ser depois retransmitido para o YouTube, vai ficar lá por histórico, quem quiser acessar depois. Eu sou o professor Arthur Medeiros, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e é uma honra para mim estar aqui hoje representando tanto a minha universidade quanto o Instituto de Engenharia, que eu sou filiado já há mais de uma década e tenho contato desde criança. Então, eu estou aqui por duas instituições, tendo o prazer de convidar o professor Luiz Carlos, que já é meu amigo de muito tempo, que eu sempre tive o sonho de trazer ele para uma palestra de uma semana acadêmica, mas a logística impedia. Então, a pandemia que trouxe tantas coisas ruins traz a facilidade da gente conversar de casa a casa para hoje falar de um tema muito relevante que tem sido negligenciado por muitos engenheiros, poder público e até muitas universidades tocam nesse assunto muito remotamente, assim, só à margem. Então, sem muitas delongas, eu vou deixar a palavra com o professor Luiz Carlos, que ele vai contar um pouco sobre uma recente norma que tem a ver com o assunto da nossa conversa de hoje, e depois nós vamos fazer uma roda de debate com as pessoas que estão aqui na sala. Eu vou ser o moderador que vou trazer as perguntas do chat para que todo mundo possa participar e contribuir. O debate vai se estender um pouco mais depois da palestra, a gente deve ficar aqui até umas 8h30 da noite. Se a conversa estiver quente, a gente fica um pouquinho mais. Então, professor Luiz Carlos, sem te apresentar muito mais, você conta um pouquinho quem é você para a gente não alongar essa conversa, e eu deixo você à vontade aí para nos contar um pouquinho sobre a experiência de muitos anos que você tem, e a gente vai conversando ao longo da sua palestra ou depois, tá bom? Eu preciso abrir o microfone dele aí. Obrigado, Arthur. Obrigado, né, ao Instituto aí. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessas jornadas, né? Falando um pouquinho de uma questão que realmente, né, me marcou a minha trajetória, porque eu já vou explicar um pouquinho na própria apresentação. Eu tive junto, né, de quando surgiu, de alguma forma, a norma de inspeção predial de fachadas aqui em Porto Alegre, e ela foi o início para esse processo se espalhar pelo país, né? E depois eu tive, muitos anos depois, envolvido justamente, né, presidindo a comissão de norma que fez a recente norma de inspeção predial, né, que saiu esse ano. Então, tentar contar um pouquinho dessa trajetória desses anos todos e mostrar, eu sei que vocês têm um interesse também, e acho que é super importante a gente trabalhar essa questão da inspeção predial como algo de gestão da conservação, gestão da segurança das nossas estruturas. Então, é um prazer compartilhar com vocês algumas ideias. Vamos direto para a apresentação aqui, para depois a gente poder discutir um pouquinho, né? Deixa eu só levar isso aqui lá para frente aqui. Meu nome é Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, eu sou o atual diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador de pesquisa do laboratório chamado Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais, que uma das áreas que a gente tem é muito análise de falhas, então a gente teve chamado e muitas vezes em que haviam falhas em edificações, incêndios ou quedas de marquises, e isso iniciou de alguma maneira nosso contato com o tema. E fui o coordenador do comitê que elaborou a norma de inspeção predial 16747, que entrou em vigor agora em 2020. Vamos começar um pouquinho, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo, né? O que é, afinal de contas, essa inspeção predial, ou internacionalmente, como a gente chama, Building Inspection? Ela é um processo, acho que esse é o primeiro, né, grande conceito que a gente tem que colocar, né? Ela é um processo sistematizado, então ela tem que ter certas etapas para coletar informações, né, e poder descrever esse estado de conservação numa edificação e quais ações são necessárias para a gente poder fazer essa gestão da conservação. Então, ela sendo um processo, ela tem várias etapas, né? Uma dessas etapas vai ser um exame, que a gente vai chamar de vistoria, e a gente vai ver que ela é típica, mas as pessoas às vezes confundem a vistoria com a inspeção predial. Não, a inspeção predial é todo o conjunto de atividades. A vistoria é aquele momento em que a gente tem mais contato com a obra. Ela tem processos de análise do que a gente está coletando, né? A gente tem processos de prever mais ou menos, de pelo menos estimar o que vai acontecer, se a gente atuar ou não atuar, se a gente intervir ou não intervir. E ela deve ter, sim, uma resolutividade, né? Porque não faz sentido uma inspeção predial que não indique para o cliente algum caminho, que pode ser até aprofundar exames, mas que pode ser também não fazer nada, ou pode ser tomar algumas ações. É um pouco uma lógica do médico, que a gente empresta muitos termos da própria medicina, né? A gente chama essa área aqui de patologia das construções, de terapia das construções, justamente porque a gente tem essa analogia, né? E a gente sempre espera sair do médico com encaminhamento. A mesma coisa tem que acontecer nos laudos de inspeção predial, e isso foi trazido para dentro da norma, né? Lembrando que antes da norma de inspeção predial, a gente tinha uma norma de inspeção que era específica de pontes, viadutos e passarelas, que já tinha alguns desses conceitos. Eu vou mostrar eventualmente aonde que elas se encontram de alguma forma.
Quais são os objetivos dessa inspeção predial, né? A gente quer detectar problemas. Eu acho que essa é a questão, né? A gente vai no médico para a gente ter certeza de que o problema vai ser detectado muito cedo para que a gente possa intervir sobre esse problema o mais cedo possível. A gente quer eventualmente acompanhar uma evolução no processo patológico, como no médico, né? A gente está lá com um pequeno desgaste no joelho, ao longo do tempo a gente quer ver se aquele desgaste vai começar a se intensificar e qual é a velocidade dessa intensificação para a gente poder decidir, eventualmente, fazer uma operação de corretiva naquele joelho, assim como a gente pode decidir fazer uma operação corretiva em relação a uma deterioração, né, estrutural ou alguma coisa que vai ter impacto sobre a estética ou sobre o conforto do usuário. Registrar problemas pré-existentes, aí já é um subnicho das inspeções prediais, né? Algumas vezes quando a gente vai fazer escavações ou explosões, se recomenda fazer algumas inspeções prediais para que a gente verifique, né, qual é o estado de conservação antes de ter aquela perturbação no entorno e depois, para que a gente possa responsabilizar adequadamente, né, o que adveio, digamos, de uma escavação, de uma explosão e o que já eram problemas patológicos que já estavam numa construção pré-existente, né? E, eventualmente, até se usam inspeções prediais, já que elas são, né, constatações de desempenho para provas, né, ou para iniciar ações judiciais. Mas é importante compreender, e isso está muito claro na norma, que a inspeção predial não é uma perícia. A função da perícia é achar as causas, não é isso que a inspeção predial faz. A inspeção predial quer detectar cedo defeitos, ela quer indicar ações de intervenção, ela não quer necessariamente buscar culpados. Isso a perícia... Claro que de uma inspeção predial que haja problemas, pode advir uma perícia, que aí tem, obviamente, impactos legais. No final das contas, uma inspeção predial quer prevenir falhas, sob o ponto de vista social. A gente não quer que aconteçam deteriorações que nos levem a grandes, né, falhas sistêmicas, né, que podem resultar em prejuízos financeiros, materiais, humanos, como a gente tem nessa foto, que muitas vezes são decorrentes da falta de atenção a essas estruturas. Todas essas estruturas, a maior parte delas, né, como a Santa Fé, ou as lojas da Apuã, ou o próprio Edifício Liberdade, tinham sinais claros de deterioração que não foram percebidos por ninguém. Pelo contrário, no caso do Santa Fé, até foi a intervenção que acabou derrubando o edifício. E no caso do Edifício Itália, aí sim, né, uma inspeção que deveria vir antes, porque foi um erro de projeto e execução. Mas a gente também quer evitar aquelas falhas pequenas, que às vezes não são uma falha global, que não vai ter um colapso do edifício, mas que também matam pessoas, que causam problemas. A gente teve, né, o Banco do Brasil revisando todas as suas agências em todo o país por causa de um elemento que acabou matando uma pessoa, né, e a gente lembra que na década de 80 a gente fixava esses elementos pétreos, né, que vão sofrer dilatação, que vão sofrer estresse térmico, que vão fraturar essa argamassa sem nenhum tipo de pinagem. Então, a gente, na verdade, inclusive, a partir da inspeção, a gente pode ter um feedback para melhorar as nossas técnicas de construção e de projeto. E, obviamente, uma inspeção que é acompanhar e tentar detectar tão cedo quanto possível o processo patológico. A gente vê aqui uma reação alcoólica agregada, aqui a gente vê uma corrosão muito avançada, antes que ele chegue nesses estados. Por quê? Porque tem a lei de Sitter. Quanto mais cedo eu intervir, mais econômico provavelmente vai ser isso, menos perturbação eu vou trazer, menos tempo, eventualmente, uma estrutura vai ter que ficar interditada. Então, a inspeção, junto com a manutenção, né, que é aquelas recomendações que vêm de projeto, o projetista diz, eu preciso fazer essa manutenção, como a gente tem a manutenção de carro, né? Só que tem outras ações que eu vou fazer, quando fura um pneu, isso não está no meu manual. Ele não é uma operação de manutenção, ela não foi prevista em projeto, mas ela é uma operação de conservação, ela me ajuda a manter meu carro funcionando, né? Então, eu tenho uma série de intervenções que são previstas em projetos, eu tenho algumas intervenções que não são, mas que fazem parte da estratégia de conservação. Quem me indica o que eventualmente eu preciso fazer que não está em projeto? A inspeção. No momento que eu tenho controles, que eu vou no médico toda hora, ele eventualmente me diz, olha, vamos fazer algum exame a mais, vamos fazer alguma intervenção precoce, vamos tratar isso antes que esse negócio complique. E é essa a função da inspeção, e são essa combinação do plano de manutenção que veio de projeto e da inspeção e das operações de conservação que devem acontecer ao longo da vida útil, que me permite justamente atingir aquela vida útil de projeto, superar aquela vida útil de projeto. Já tem normas internacionais que dizem que se eu tiver um sistema de inspeção mais rigoroso e regular, eu posso reduzir alguns coeficientes de projeto. Isso já tem algumas normas ISO que começam a trabalhar nessa direção. E o processo de inspeção ele tem algumas etapas, né? Eu não vou entrar aqui em todas elas, mas isso vai estar na norma, eu já vou mostrar para vocês, que vão desde uma análise preliminar da situação, né, que é definir o escopo da inspeção. A gente sempre recomenda que as pessoas, antes de dar um orçamento, ela entenda, né, qual é que é a quantidade de trabalho, qual é a equipe que ela vai precisar, né? Então é necessário fazer às vezes uma visita preliminar. Isso às vezes é um problema, porque
às vezes o cara não é contratado, tem um problema legal aqui de como é que a gente remunera isso, é uma coisa que a gente vai ter que ainda ajustar no sistema. Tem a fase de levantamento de dados, que é coletar tudo que a gente possa saber sobre a edificação, e a norma trouxe isso como uma fase fundamental do processo de inspeção predial. Tem o momento da vistoria, né, esse processo que a gente chama de anamnese, que é o levantamento de todos os dados, para que a gente possa formular cenários, para que a gente possa ir para a vistoria já com uma noção de quais são os nossos pontos mais críticos, quais são as possibilidades de terem mais deterioração que a gente pode encontrar. Isso é necessário porque o inspetor se potencialize para realizar uma vistoria mais efetiva, mais adequada para cada tipo de estrutura. Aí eu tenho uma análise de dados, né, em que eu vou fazer o diagnóstico daquilo que eu enxerguei, né, daquilo que eu coletei como indícios na vistoria, e depois eu vou fazer um prognóstico, que vai me dizer, olha, isso aqui deve piorar, isso aqui está mais ou menos estável, qual foi mais ou menos a razão ou o processo que gerou esse tipo de dano, para que a gente possa determinar qual é que é a estratégia de ação a recomendar. E a norma aqui, ela muda o que eram muitos dos laudos de inspeção que a gente tinha antes, que não atentavam para essa questão do encaminhamento de soluções, né? Que na verdade só eram descritivos e não tinham resolutividade. A norma pede que isso seja, né, a gente vai ver que lá, na hora que ela descreve o laudo da inspeção, ela vai pedir que a gente seja muito mais resolutivo. Isso é aquilo que eu tinha lembrado, né? Então, a vistoria é um pedaço desse processo de inspeção, é o momento que eu tenho aquele contato íntimo com o objeto. Lembrando que inspeção não é perícia, né? Perícia, sim, é uma parte que é utilizada como meio de prova em processos que tem várias razões. A perícia judicial pode ser expressa num laudo, assim como a inspeção, mas ela tem uma natureza diferenciada porque ela busca causas, ela não busca olhar para frente. A perícia busca olhar para trás para saber por que a gente chegou num estado de conservação. E dentre as figuras das perícias tem justamente a vistoria, e isso causa, às vezes, muita confusão, né, do que é uma perícia e do que é uma inspeção predial. Ambas têm relações, mas elas são diferentes em termos de função e de, inclusive, método que a gente vai utilizar para fazer, né? A gente vai estar regulando essa inspeção, que é uma inspeção técnica que tenta preservar o valor do edifício. Enquanto que as inspeções, né, os processos experienciais, eles querem muito determinar a culpa, dolo, se deu causa, se quis o resultado, se tem, né, negligência, imperícia, imprudência. Então, né, a primeira coisa, assim, não é perícia. Se a gente fosse pensar onde é que a gente poderia fazer inspeções dentro de um processo de construção, a gente teria que inspeções que poderiam ser feitas durante a execução, e alguns países executam isso, né, eles fazem inspeções mais cedo. Eu poderia ter inspeções cadastrais, que é logo que entra em serviço, e aí eu tenho os dois tipos de inspeções, e aqui explica mais ou menos. A nossa norma, ela é para essas inspeções regulares, é o clínico geral, é aquele acompanhamento mais ou menos genérico, né, que a gente vai ter de anomalias e falhas, e isso está descrito. Quando a gente publicou a norma, muitas pessoas diziam, não, mas isso aqui não está entrando em detalhe na inspeção, por exemplo, de estruturas de concreto, ou não está entrando em detalhe na inspeção de sistemas elétricos. Não é mesmo para entrar em detalhe, porque esse é o meu clínico geral. Eu vou ter, e isso já é uma combinação com a BNT, que gera algumas outras normas de inspeções especializadas. Inspeções de estruturas de concreto, inspeções de sistemas elétricos, onde eu vou ter um outro rol específico, que é o especialista. Quando um clínico geral percebe que pode ter um processo patológico mais complicado, ele vai te mandar para um cardiologista, ele vai te mandar para um nefrologista, ele vai te mandar para um especialista, um pneumologista da área. Por quê? Porque essas inspeções elas vão ser mais caras, elas muitas vezes vão precisar de ensaios complementares. Então, utilizar inspeções especializadas rotineiramente geraria um custo e uma complexidade que o sistema não conseguiria suportar para poder ter um sistema de, né, acompanhamento contínuo. Então, as inspeções regulares, elas são entendidas muito essa inspeção clínico geral, mas um clínico geral bom, que seja capaz de detectar sinais de desvio do normal, sejam eles em anomalias funcionais, sejam eles em manifestações patológicas ou falhas. E óbvio que tem ali um quinto tipo de inspeção, que é a inspeção emergencial, né? Acontece uma ação excepcional, um incêndio, uma colisão contra um pilar de prédio, eu posso ter que fazer uma inspeção porque eu quero verificar como é que aquela ação excepcional impactou ou não a minha edificação. A gente não usa muito inspeções prediais durante a execução, e tem uma certa, durante a execução no Brasil, e tem um certo preconceito com elas, porque se diz, não, mas o cara vai estar me vigiando durante o meu processo de produção da edificação. A gente normalmente usa o sistema de qualidade das próprias edificações para poder fazer as inspeções prediais. Alguns países escolhem que, em alguns momentos críticos do meu processo de construção, vai vir um inspetor externo lá, né, que às vezes é da prefeitura, às vezes é um licenciado pela prefeitura, que vai checar algumas coisas. Por quê? Porque a gente só observa algumas coisas com facilidade durante o processo de construção.
mas isso ainda está distante, digamos, da nossa realidade aqui no país. Um dia talvez a gente chegue nisso, seria uma maneira de capturar falhas muito cedo, né? Como a gente já está aprendendo a fazer auditoria de projeto agora, por exemplo. As cadastrais, elas ainda para edificações são pouco utilizadas, elas seriam para registrar o estado zero ali, né? E muitas vezes elas são importantes para ver, registrar uma deformação, às vezes de forma, que vai ter afetado, né, e que mais tarde pode ser confundida com uma deformação de uma viga. Elas são mais utilizadas para pontes, viadutos e passarelas de concreto, nas quais, inclusive, já está, na Europa, nascendo um processo que é chamado de carteira de identidade. Para cada ponte ou viaduto, por exemplo, já se descreve microclimas e quais são os modelos que se utilizou para estimar a durabilidade, né, por cloretos, por carbonatação, né, devido a CO2 em ambientes mais urbanos, para cada uma dessas subzonas. Então, isso aqui vai começar a vir como um documento, e isso protege, na realidade, a própria edificação, os próprios projetistas. Por quê? Porque isso aí é depois de 50 anos, a gente chega para o projetista e diz, pô, como é que tu não viu que tinha uma atmosfera agressiva aqui? Mas 50 anos atrás não tinha aquela atmosfera, ninguém tinha razão para achar que aquela atmosfera ia ser daquele jeito, ou um solo daquele jeito. Então, no momento que a gente começa a registrar essas coisas, a gente consegue ter um documento que vai ser super importante de qual é que era realmente as condições que a gente acertou que eram as condições que deveriam ser de projeto. As inspeções regulares, essas são as da norma, e a gente vai passar aqui, né? São essas que vão, então, olhar o edifício como um todo. E aí, justamente, a gente tem um problema de formação do inspetor e dos times de inspeção, né? Porque ele vai ter que olhar, ele vai ter que ser um pouco generalista, né? Ele vai ter que saber um pouquinho de dor de ouvido, de dor de barriga, né? De fungos nos pés, pelo menos ter um conhecimento genérico de todos os possíveis processos e sistemas, para ele poder identificar quando que tem desvios do normal que mereceriam aprofundamento de estudos ou inspeções especializadas, né? Em alguns lugares se fala, né, que o inspetor predial ele tem que saber desde instalações até parte térmica. Essa é uma inspeção que a gente, na realidade, no Brasil pouco faz. Ela está normalmente nos IBAPs, eles têm alguns guias de inspeção, de anomalia, de funcionalidade, de esquadrias, né? A gente, na realidade, no Brasil tinha duas escolas que agora, na norma de inspeção, começam a se aproximar. A escola do pessoal que fazia as inspeções mais estruturais, de segurança e solidez, e a escola do pessoal que fazia essas inspeções um pouco mais, né, relativas à funcionalidade, aos subsistemas. A gente agora começa a ter um documento que pode abranger, né, e essa foi uma das costuras que se fez para poder gerar essa norma, ambas essas áreas. E os focos de inspeção, obviamente, vão ter que ser, né, já que o esforço de inspeção tem que ser limitado, até para que a inspeção não fique cara demais, naqueles elementos que são mais sujeitos a processos de deterioração, né? Elementos de fachada, elementos mais carregados, elementos que possam ter processos patológicos que a gente conhece, como, por exemplo, lá no Recife, a questão toda relativa a fundações, elementos que estejam menos protegidos, os pilares de garagem normalmente não são pintados, ou que ficam com água, e às vezes soluções, né, salinas aqui que são usadas para limpar essas áreas. Esses elementos expostos, marquises, eles vão ter que... E é por isso que a gente precisa formar inspetores que saibam como lidar com prédios já deteriorados. A maior parte da engenharia civil forma projetistas que sabem fazer prédios novos, mas a gente não tem sistemicamente no nosso sistema de ensino a formação e a experimentação para que engenheiros saibam lidar com estruturas já em uso. Isso é algo, né? A patologia das construções não é obrigatória no país, deveria ser. A gente teria que fazer um grande movimento em prol de ensinar nossos engenheiros a trabalhar com estruturas que já estão construídas e verificar esse tipo de... Na verdade, hoje o cara teria que fazer uma formação adicional, saindo num curso de engenharia. Obviamente ele tem a base, mas ele precisaria provavelmente trabalhar com um outro cara para poder entender como fazer isso. Porque isso é uma arte, né? Fazer essa inspeção, ela demanda experiência e demanda conhecimento. E aí entram as especializadas, aí, né? Por exemplo, aqui a gente tem inspetores estruturais, né, que estão fazendo inspeção de concreto. Normalmente ele vai ter que ter alguns ensaios adicionais, né? Porque a estrutura de concretos de uma edificação já em uso vai estar provavelmente, né, pouco aparente. Então a gente vai ter que utilizar alguns ensaios complementares para poder fazer a inspeção. E tem as inspeções de emergência que a gente já discutiu. Se a gente fosse olhar mais ou menos no mundo, tem vários países que têm sistemas de inspeção predial, mas é interessante notar que eles são diferentes em termos do que eles tentam agregar à sociedade.
Alguns sistemas, como o sistema americano, ele se baseia muito em garantir que haja uma negociação justa entre as partes. Então, a inspeção predial é obrigatória, por exemplo, quando eu quero vender, para alguém não comprar um apartamento que tem um sistema de instalações deteriorado, que vai gerar custos adicionais. Ele é como se fosse um balizamento de informações entre as partes numa transação comercial. Espanha, Singapura e o Brasil, eles se preocupam muito com a questão das falhas e da garantia da segurança, da solidez, evitar grandes falhas, né? A gente nota que a inspeção predial tem esse lado estrutural um pouco mais forte nesses países. E agora a gente começa a discutir, principalmente no Brasil, essa questão de eventualmente acompanhar o desempenho, já que a gente tem a norma de desempenho balizadora, mas a gente decidiu, de uma maneira muito clara, não trazer para a norma de inspeção predial o controle do desempenho, né? Para não confundir as duas coisas. Obviamente, eu vou verificar qualquer anomalia em sistemas que vão impactar, né, o conforto do usuário, mas eu não vou fazer. Quem faz isso é a norma de desempenho e todos os sistemas que asseguram, né, o desempenho de novas edificações, especialmente residenciais, a partir do próprio SINAT, etc. Eu vou aqui passar um pouquinho mais rápido, né, tem uma descrição um pouco desses países, posso deixar depois para vocês compartilharem, e vou rapidamente para um rápido histórico da inspeção predial no Brasil. Aqui, a maior parte das leis, e esse é um problema que a gente tinha antes da norma, foram criadas em resposta a falhas, em resposta a grandes falhas, muitas vezes, grandes incêndios, quedas de elevadores, quedas de marquises. E o que acontece numa lei feita, né, nessas condições? Elas são leis que são feitas sobre grande emoção, e elas, às vezes, elas tentam ir além do que é tecnicamente possível. Então, a gente tem muitas leis que pedem que a gente ateste solidez e segurança. Isso não é possível. Eu posso atestar que não há risco aparente a solidez e segurança, mas eu não posso atestar que há solidez e segurança. Isso colocava algumas leis, colocava alguns engenheiros em posições que seriam dar laudos praticamente impossíveis de se cumprir. E a norma vem para regulamentar um pouco isso, né? Para harmonizar, inclusive, porque muitas leis passaram leis de inspeção que pediriam que o engenheiro fosse quase que super-homem para poder responder a tudo que está dentro de algumas leis, né? Então, a gente nota e a gente viu esse processo, porque, como eu disse, lá em 88, quando eu estava iniciando minha carreira aqui em Porto Alegre, a gente teve alguns, na verdade a gente já tinha tido em 86 a queda da Marquise do Banco Lloyds, que tinha sido às 7h40 da manhã, o que foi, por sorte, um pouquinho antes, porque isso aqui é o centro da cidade, né, de iniciar o fluxo de pessoas, teve um morto, né, por aquele sistema que a gente já conhece, né, ou seja, armadura mal posicionada, excesso de carga por diferentes camadas de impermeabilização, deformação, entrada de água, corrosão, era na parte de cima, né, que é a parte tracionada que ninguém inspecionava, e isso foi aos poucos deteriorando. Um dia a Marquise caiu, né, e a gente via esse processo em um monte de edificações em Porto Alegre, e era um risco não conhecido, que as pessoas estavam passando pelo centro, se abrigando da chuva, e estavam muitas vezes sobre estruturas que estavam em situação de segurança muito delicada, né? E a gente tem em 88 aí um novo acidente, vai começar todo o processo brasileiro. Só que ela foi perto do Dia das Crianças, numa loja de grande circulação, perto do que era um ponto dessas mini ônibus que servem aqui, né, o que a gente chama de lotações aqui em Porto Alegre, e caiu um trecho que foi estimado em 4,5 toneladas, e matou 9 pessoas e feriu 65, inclusive crianças, porque tinha uma distribuição de doces ali na frente da loja. E essa mesma loja tinha sofrido um dos grandes incêndios aqui, esse mesmo prédio, né, não a mesma loja. Então, esse prédio aqui, realmente, coitado, né, ele marca duas grandes tragédias na cidade de Porto Alegre. E a gente foi lá investigar, nós fomos chamados na hora, né? Então o time do Leme foi lá verificar essa grande, né, tragédia, e tinha os mesmos processos, né? Posicionamento de armaduras errado, sobrecarga, fissuração, corrosão, ou seja, o processo era muito similar, a gente já conhecia isso do Lloyds, mas a gente não tomou nenhuma ação, e aí continuaram havendo, né? Ou seja, provavelmente teriam havido outras quedas se a gente não tivesse naquele momento, né? Até sobre emoção forte que veio das lojas Arapuãs, o engenheiro encarregado da execução foi condenado a 2 anos de prisão pelo mau posicionamento. Na verdade, a gente hoje em dia teria que, inclusive, punir o pessoal que não teve um plano de manutenção, né? Que não acompanhou, que não verificou que a deterioração estava acontecendo nesse momento. E a gente vê que isso aqui em outubro, em dezembro, 2 meses depois, a gente já tem a lei ordinária de conservação de elementos de fachadas de prédio, que bota, então, a responsabilidade nos síndicos e proprietários para fazerem, né, e emitirem um laudo de estabilidade estrutural de marquises, só aquelas marquises que tivessem projeção sobre vias públicas, eram laudos que tinham, né, que ser emitidos a cada 3 anos e que deveriam registrar fissuras, deformações, manchas de infiltração, defeitos de impermeabilização, cargas adicionais e outras anomalias, e recomendar as medidas necessárias. Então, a gente passa aí a ter uma outra lógica de que, de uma hora para outra, né, 2 meses depois da Arapuã, surge uma grande demanda por laudos na cidade,
né, para todas aquelas edificações que tivessem marquises em via pública. As que fossem internas, naquele momento se decidiu que eram, né, bom, aí era responsabilidade dos condôminos, né, porque não estava atingindo o público em geral. O não cumprimento implicaria em multa, que era pequena, então isso na realidade não era o principal, mas ele dava poderes para que a Secretaria Municipal de Obras e Viações interditasse o prédio, e era isso que realmente fez as pessoas se mexerem, a possibilidade de ter o prédio interditado, né? O decreto que regulamentou levou menos de 3 meses, isso que a gente está falando do final do ano, de dezembro para março, né? Então foi uma aprovação em tempo recorde. O decreto que regulamentava a lei aprovada em dezembro, né? Que repetia uma série de coisas e dava prazos ali, né, para que as medidas fossem colocadas em 60 dias, né? O laudo deveria ser emitido até 60 dias após o vencimento e teria validade de 3 anos. E o proprietário, o seu representante legal, deveria encaminhar o laudo com as devidas, né, recomendações junto com a RT. E quando a recomendação fosse demolição, deveria providenciar a interdição imediata com escoramento e tapumes. O que aconteceu? A gente tinha de uma hora para outra necessidade de centenas de laudos, né? A gente, em 98, tinha 3.265 marquises registradas. E tinha uma falta de preparo do meio técnico. A gente não tinha engenheiros preparados para fazer bons laudos. Então, teve um desequilíbrio brutal entre oferta e demanda, que deu uma série de problemas de confiabilidade e qualidade dos laudos. E teve um momento de demolição de marquises, ou seja, o cara que não sabia muito bem como é que funcionava uma marquise, tinha algum defeito, ele tendia a recomendar a demolição, porque aí ele se livrava do problema. Isso é um problema, né? A gente viu algumas obras ali que eram um superdimensionamento de estruturas que aguentariam o prédio, muito mais do que a marquise, porque as pessoas não sabiam lidar com aqueles elementos. Então, isso é muito importante, né? Que se a gente vai fazer uma lei, a gente prepare as pessoas com cursos para que elas possam realmente, né, fazer frente à demanda daquela lei, ou que a gente dê um período de implementação da lei que seja compatível com a capacidade que a gente tem de gerar laudos, porque senão a gente fica com isso, né? Pessoas lá apoiando ponta de marquise, né? A gente tinha gente querendo fazer prova de carga em marquise deteriorada, que era basicamente o que tinha que fazer para derrubar a marquise, né? Então a gente teve que trabalhar muito essa questão e ver como esses laudos às vezes eram ruins, né? Ou seja, a gente tem aqui o desenvolvimento de uma marquise de 2000, que o laudo foi emitido em 1999. Então, certamente mudou, a gente teve uma trajetória de segurança muito melhor em Porto Alegre, mas a gente precisa garantir que a gente possa fazer frente à própria legislação que a gente está gerando. E esse exemplo de Porto Alegre, na verdade, como estavam caindo marquises naquele momento em vários locais, né? Isso era um problema sistêmico no país. Na verdade, nasce em Porto Alegre e ele depois se espalha por diversas outras cidades, né? Aracaju, Jundiaí, Bauru, Salvador, Ribeirão Preto, São Paulo. Cerca de 24% dos municípios abordam 15 anos como idade mínima para apresentar o primeiro laudo e 76% dos municípios trabalham com periodicidades da ordem de 5 anos. A gente levantou isso entre todas essas legislações que foram evoluindo. Em 2012, depois daquela desastre no Rio, teve um grande aumento das leis de inspeção predial, né? E a gente para aqui em 2014, quando a Luísa terminou a tese dela, a gente tem que atualizar isso aqui. Bom, teve algumas tentativas de regular isso, alguns projetos de lei, né? Um de 2007, que está parado há muito tempo lá, né? Que criava o perito judicial, que inclusive confundia a autovistoria, que era do Eduardo Gomes. O projeto que mais andou foi o 491 de 2011, que falava um pouco em criar o laudo de inspeção técnica de edificação, o LIT, né? E que inicia em 2011 com o senador Marcelo Crivella, e tinha ali algumas coisas que estavam em muitas das leis, condições de estabilidade e segurança construtiva, que deveria examinar os elementos complementares, que tinha que ser vistoria especializada, definiam a periodicidade de 5 anos, mas isso travou, né, e não andou, ficou perdido lá nos corredores da Câmara. Então se decidiu em 2013, já que não saía, né, uma lei nacional, fazer uma norma de inspeção predial que pudesse organizar, né, que complementasse, que preenchesse esse vazio. A norma começa em 2013, teve algumas divergências, né, dessas duas linhas que eu falei, um pouco mais associadas, né, à inspeção mais generalista e à mais especialista, e a gente acaba tendo que parar um pouquinho e sentar juntos para poder escrever um texto base que fosse convergente dessas duas linhas. Enquanto isso, surge a norma de reforma, né, 16.280, que também é resultado daquela agitação que a gente tem ali pela queda, né, do edifício lá no Rio, e a gente acaba conseguindo retomar essa norma em 2017, e a gente tem aí mais ou menos 1 ano e meio
em que a gente consegue fazer o texto dela com vários representantes super impactantes aqui do Rio Grande do Sul, de outros lugares, de São Paulo. Realmente foi muito prazeroso trabalhar com todos os especialistas lá. Eu fui o coordenador e o Antônio Dolácio do IBAP de São Paulo foi o secretário, e a gente conseguiu chegar a esse texto que foi publicado agora, né, em maio de 2020, já está no arquivo da ABNT, que é a 16747. Então, eu vou rapidamente chamar algumas atenções para algumas coisas dessa nova norma, né, que eu acho que são as mais importantes. Ela tem algumas, aqueles primeiros parágrafos são escritos com muito cuidado para definir exatamente qual é o escopo dessa norma, né? Ela coloca lá, né, que a marquise, que as inspeções feitas com periodicidade regular, ou seja, né, com um processo sistemático, elas ajudam a mitigar riscos e que a periodicidade deve estar de acordo com as leis. A gente escolheu não botar na norma uma periodicidade de 3 ou de 5 anos, porque tinha muita divergência, e a gente achava que se a gente colocasse na norma, algumas leis iam estar contrapondo a norma. Então, isso vai ser algo que vai ter que ser, na primeira revisão da própria norma, ser pensado, que é realmente os espaços. Porque tem algumas estratégias diferentes, a gente pode comentar isso depois, algumas que dependem da última inspeção, né, da opinião do próprio inspetor, para poder definir o próximo intervalo de inspeção, né? Então, a gente já coloca isso aqui, né, bem como eventual recomendação do profissional de inspeção. Todos os fatos são relativos à data da vistoria. O que se busca é o estado de conservação e funcionamento, né? A gente tira aquela lógica de solidez e segurança, que ela é muito perigosa, né? Porque ninguém pode atestar solidez e segurança. O que a gente atestar é que o estado de conservação e de funcionamento é adequado, que não tem nenhum sinal de um funcionamento inadequado e que, portanto, não há risco evidente que pudesse justificar, né, alguma atuação. Ela pensa, né, naquelas 3 dimensões da norma de inspeção predial, que é a segurança, a habilitabilidade, da norma de desempenho, que é a segurança, a habitabilidade e a durabilidade, mas ela não fala em atestar desempenho, porque isso não é a função da norma de inspeção predial. É garantir que esses processos continuem evoluindo e sendo monitorados ao longo do tempo. Ela não se presta para instruir ações digitais ou para acerção de responsabilidades. Isso é perícia, isso não é inspeção predial. E ela pode demandar equipes de profissionais de diferentes formações, pode ser ter times de inspeção, né? Ela não tem a finalidade de avaliar a aderência do empreendimento ao que foi vendido ou aos requisitos da norma ANBE 15575. E a gente fala aqui que esta vistoria aqui, a genérica, ela tem um caráter fundamentalmente sensorial. Ela vai ser baseada nos sentidos do inspetor, na visão, no toque, né? E não necessariamente utilizar instrumentos que encareceriam. Se o inspetor sentir que é necessário aprofundar, ele pode recomendar a inspeção especializada, ele pode recomendar ensaios adicionais até poder chegar no seu diagnóstico. Mas o genérico é só pequenos instrumentos, né, de percussão e etc., e os sentidos do inspetor. Ela não substitui as atividades de inspeções periódicas que são parte dos programas de manutenção, isso também ficou muito claro na norma, né? Então, ela fala aqui do escopo, ela define uma série de termos que vão ser importantes, anomalia, por exemplo, né? O que a gente define como avaliação sensorial, que é basicamente pelos sentidos, né? Evocar, medir, analisar, pelos 5 sentidos. Ela fala muito sobre conservação, né, como sendo esse aspecto mais amplo, dentro do qual está a manutenção. Ela define o que é deterioração, ela define o que é falha, além de anomalia, para a gente poder ter os dois. Ela fala do processo de inspeção predial mais genérico, desse processo de inspeção predial mais especializada, embora a gente não tenha ainda feito a norma, ele já deixa o caminho para a gente ter as inspeções prediais, digamos, de estruturas de concreto, né? Ele fala sobre o laudo técnico de inspeção predial, então passa a ser esse o termo técnico, né, de que a gente vai ter. Toda a inspeção deve gerar um laudo técnico de inspeção predial, um LTIP, né? E ele define manifestação patológica e não patologias, né? Já isso é um consenso da área, né, de que patologia é o campo de estudo, manifestação são os sintomas em si. E ele define uma coisa que é importante, quais são os patamares de prioridades. E a gente vai ver que lá no procedimento da norma, ela pede que o inspetor calibre as suas recomendações, dizendo o que é muito urgente, o que é menos urgente, o que pode aguardar um pouco mais, para que justamente o cliente possa ter uma ideia do que ele precisa fazer imediatamente, porque às vezes o cara recebeu uma lista de recomendações sem priorização e isso gerava uma confusão em muitos dos clientes dos laudos de inspeção predial. Define vida útil em linha com a NBE 15575 e define o que afinal de contas é a vistoria como uma parte do processo de inspeção predial. E aí a gente vai direto para o procedimento, né, para a gente poder terminar por aqui e ir para a nossa discussão. E ele aí tem todas as etapas agora, assim, muito claras, né, do que precisa ser feito, né? Ou seja, ele fala um pouco da abrangência da análise, né, essa questão das condições técnicas de uso, operação e manutenção. Ele diz que a gente deve verificar requisitos relativos à segurança, habitabilidade e sustentabilidade.
e ele, então, dá as etapas do que seria o processo de inspeção predial. Levantamento de dados, análise de dados e documentação, anamnese para entender as características construtivas, vistoria, que é o momento do contato com a obra, classificação das irregularidades, recomendação das ações, né, necessárias para restaurar ou preservar, organização das prioridades, avaliação da manutenção, ou seja, além de verificar o estado de conservação, se checa se a manutenção está sendo feita de acordo com a NBR 5674, se avalia o uso e se faz a redação do laudo. Eu vou agora bem rapidinho, né? Aqui tem, a gente pode depois ler na norma ou discutir. O lavamento de dados tem toda uma lista que é dada no anexo A para ajudar os inspetores. A análise de dados se fala muito, né, da questão de buscar as não conformidades e as falhas, ou seja, o que não é conforme e o que é falha. A anamnese fala muito sobre a questão de entrevistar, coletar todas as informações possíveis sobre o edifício, inclusive o oral, né, sobre sinais que possam ter funcionado mal. A vistoria de edificações de forma sistêmica, considerando a complexidade das instalações existentes, né, a gente tem aí todos o que a vistoria deve considerar, características construtivas, a idade, a exposição ambiental, os agentes de degradação, a expectativa do comportamento em uso. A gente tem aí, né, um processo de classificação das irregularidades, se elas são endógenas ou construtivas, se elas são exógenas ou se elas são funcionais. E a gente tem um processo de como é que a gente recomenda as ações necessárias, né, para corrigir as anomalias, as falhas de uso, de operação ou manutenção, ou as não conformidades de acordo com a documentação analisada. Então, deve ter para cada registro do inspetor, né, a ação necessária e recomendada. E depois essas ações devem ser priorizadas em 3 patamares. Prioridade 1, que são necessárias ações urgentes, né? Porque elas estão impactando a perda de desempenho e a saúde, e isso pode afetar a segurança, a funcionalidade, com possíveis paralisações. A prioridade 2, que quando tem perda parcial de desempenho, já não tem comprometimento de segurança, impacto sobre a funcionalidade, mas não tem prejuízo à operação direta dos sistemas e nem compromete a saúde e segurança dos usuários. E a prioridade 3, que seria a mais baixa delas, onde a gente já tem, né, coisas que deveriam ser recomendadas, mas que não têm impacto direto nem na segurança, nem na operação da edificação, mas que seriam mais para preservar a durabilidade a longo prazo. Então, toda ação tem que ser classificada em prioridade 1, ou 2 ou 3, de acordo com a norma. E aí, no final, a norma pede ainda que se faça uma avaliação, né, de se aquele processo que está lá na NBR 5674 de plano de manutenção, controle de uso, está sendo seguido, e o inspetor deve registrar isso. E, por final, né, a gente tem aí algumas recomendações sobre como é que se deve redigir, quais são os elementos do laudo técnico, edificação do solicitante, data da vistoria, tem uma série de dados ali, avaliação de manutenção, conclusões e considerações finais, encerramento, devendo ter uma nota obrigatória dizendo que o laudo foi desenvolvido por solicitação de quem, contempla o parecer de quem. Então, assim, ele passa a ser um documento mais padrão, né, e ele, de alguma maneira, dá um protocolo para a gente poder fazer a inspeção. Esse anexo A é muito interessante, ele tem todos os documentos administrativos que se recomenda que o inspetor busque obter da estrutura. Então, acho que é isso, mais ou menos, né, em termos assim, do que é o processo que nos levou à norma e quais são as características principais, e aí eu fico à disposição para a gente discutir um pouquinho como é que a gente começa a implementar, aprender com essa norma e, eventualmente, avançar nesse processo de controle das nossas edificações aí, para que a gente tenha mais segurança e menos investimentos em manutenção, em conservação. Muito bom, Luiz Carlos, a tua rapidez em conseguir resumir algo que eu já vi você falando aí em quase 2 horas num outro debate, numa sexta-feira, ainda na pandemia. É um assunto muito complexo e na plateia nós temos aí profissionais, professores, estudantes. Tenho aí uma visita aí, dá um abraço aí com carinho na criança. Eu sou um entusiasta de colocar isso como obrigatório, entendimento de patologia no nosso curso. A gente está reformulando o curso, não é uma tarefa fácil conseguir debater entre todos os pares para fazer isso, mas eu vou passar a palavra para o Rui Medeiros e posteriormente para o engenheiro Melo, que estão, como está muito na moda falar, na linha de frente de trabalhar com isso, envolvidos em várias etapas do setor, tentando implementar uma lei aqui em Curitiba. Eles têm muita experiência sobre isso, então, meu amigo, professor, mestre e pai Rui Medeiros, por favor, comece a conversa aí falando um pouquinho da experiência de vocês e vamos abrir o debate. Bom, boa noite a todos. Estou aqui sofrendo, nervoso, porque o meu time está me judiando aqui, mas vamos ao que interessa. Parabéns, Luiz Carlos, você fez uma boa explanação, acabou com tudo que eu ia dizer, não sobrou quase nada,
mas o foco do nosso trabalho é tentar demonstrar, eu estou vendo que eu estou aqui policiado por praticamente todos os meus colegas que labutam comigo aqui nesse projeto de lei, nós estamos trabalhando aqui para tornar obrigatório isso. Essa é a nossa meta. Eu fui o primeiro, talvez, do Brasil que criou um curso a nível de graduação na Universidade Federal do Paraná de patologias. Ela, na verdade, é mais voltada a estruturas e recuperação e reforço, mas eu criei isso há muitos anos atrás e é uma disciplina ainda optativa. Hoje já existem outros cursos que têm essas disciplinas a nível de graduação, mas eu sempre disse para os meus alunos que o meu foco era criar um projeto de lei de tal forma que a gente pudesse ter isso oficializado, essa a manutenção, a recuperação, a participação do engenheiro. E o que mais me aborreceu na minha carreira toda, que são quase 50 anos trabalhando com isso, é que eu vejo as estruturas envelhecer. Eu tenho prédios de mais de 40 anos que eu projetei envelhecidos e eu não vejo a participação de nenhum engenheiro. Então, aquilo de dizer vamos ter uma norma e temos que seguir a norma é muito bonito, muito legal, só que não funciona se não tiver alguém que exija que esta norma seja aplicada e que, se não for, será punida. Então, nós reunimos aí, eu fui convidado para coordenar um grupo de trabalho para a gente tentar desenvolver uma lei em Curitiba. Isso partiu do meu colega Gilson, que era da BENC, era o presidente da BENC, me chamou para uma palestra, para uma reunião coletiva, né, um início desse trabalho, baseado numa lei que estava iniciando em Curitiba, que era a lei do Tico Kuzma, mas ela tinha muitas deficiências com relação à parte técnica. Então, o Gilson nos chamou, eu comecei a participar, tivemos essa audiência pública, participaram lá várias entidades. Eu, como conselheiro do Instituto de Engenharia, também represento o Instituto de Engenharia, também sou filiado ao IBAP Paraná, estamos todos envolvidos, o CREA tem nos apoiado também, temos no nosso grupo membros do CREA, temos 2 elementos do CREA nomeados pelo presidente para nos auxiliar, temos o CAL, também participando, o IAB participando. Então, nós temos todos os grandes órgãos de classe nos apoiando e trabalhando. E, para resumir, o que nós fizemos? Nós estudamos, chamamos o pessoal aqui que é responsável pela fiscalização das obras da prefeitura, tem um órgão aqui que normalmente rege isso, mas este órgão só vai nas obras quando há uma desgraça, ocorreu o problema, infartou, então vamos levar para a UTI. Então, eles só vão, e aí exige um laudo, etc. Às vezes eu tenho sido solicitado para resolver alguns problemas desses, quando esses prédios têm problema. Nós temos uma equipe aqui bem capaz, mas na minha área de estrutura eu tenho atendido bastante. Então, nós chegamos à conclusão, analisando isso, analisando a estrutura que nós temos em Curitiba, que nós temos aí, isso é estimado, é um número que a gente estimou aí há uns anos atrás, 25 mil prédios em Curitiba. A estrutura que tem aqui para atender isso, se nós criarmos uma lei baseada na norma, e ela é baseada na norma, mas que exija a inspeção predial, nós vamos jogar 25 mil laudos dentro da prefeitura e ela não tem estrutura para atender. Então, depois, eu fui voto vencido, eu não queria isso, depois eu concordei quando eu analisei, e hoje eu sou fã disso. Nós criamos aqui, a nosso foco da lei em Curitiba é uma vistoria. E esta vistoria, então, vai filtrar. Eu sempre chuto um número aí que eu tirei da minha cabeça, não tem nenhum embasamento teórico disso. Vamos, digamos, pegar os 25 mil prédios, vamos fazer vistoria e vamos chegar em 800 prédios. Esses 800 nós encaminhamos para a prefeitura e aí, sim, ela vai exigir, de acordo com o que nós fizemos no nosso diagnóstico. A ideia, inclusive, estamos trabalhando para isso, ter um aplicativo. Eu vou lá na obra, preencho o aplicativo e starto ele e já vai direto para a prefeitura. Acende uma luz vermelha lá, diz: esse prédio precisa de uma inspeção predial. Aí ela autua e diz: você tem tantos dias para apresentar uma inspeção.
porque eu tenho atendido vários prédios aí, os prédios não têm condições financeiras, os prédios estão em situações muito precárias, negligenciando totalmente a manutenção. Eu tive que se escorar um prédio de 4 andares, famílias relativamente de baixo poder aquisitivo, tiveram que ir à Caixa Econômica fazer um empréstimo para poder recuperar o prédio, tiveram que encamisar pilar, fazer uma série de coisas devido ao estado que foi feito por falta de uma manutenção periódica, por falta de uma inspeção que alguém diga isto precisa ser arrumado, né? Então, nós chegamos a essa conclusão e, com isso, nós temos uma lei que não onera o usuário, o condômino. Nós estamos aí hoje, depois de vários estudos, aí com a periodicidade de 2 em 2 anos, mantendo 5 anos iniciais, quando a obra é entregue, sem necessidade, a partir dali de 2 em 2 anos. O nosso clima, a nossa gradiente térmico em Curitiba exige isso, até talvez menos, mas nós chegamos nesse consenso de ser 2 anos. E, com isso, nós filtramos, participamos, temos um engenheiro participando e indicando as manifestações que lá existem, e, com isso, a um baixo custo de R$1.000, R$2.000, aí se faz uma vistoria e, se for o caso, aí sim, uma inspeção mais detalhada, com um profissional afim com a patologia, a manifestação que lá tiver, seja ela elétrica, hidráulica ou fachada, dirigir isso para o profissional multidisciplinar, aí, a nossa participação, aí, levando isso para quem realmente achar que precisa atuar nesta área. Então, nós estamos preparando os engenheiros da Universidade Federal do Paraná, o meu filho lá na UTFPR também preparando com cadeiras de patologia, e eu costumo sempre dizer, eu sou especialista e eu nasci e me criei para trabalhar com estrutura. E comecei a trabalhar com patologia lá pela final da década de 80, e hoje 80% do meu escritório é patologia, embora eu goste mais de fazer projeto novo, mas a situação... Então, eu tenho um gráfico que eu apresento nas minhas palestras, onde há a evolução do meu número de patologia e o meu número de trabalhos com estrutura. Então, as curvas, elas se cruzam assim e está ascendendo. Isso, para mim, é uma grande satisfação, pelo seguinte: eu entendo que está tendo uma preocupação maior com as manifestações, com aquilo que a sociedade está entendendo, nos chama e nós fazemos. Então, esse crescente número que eu tenho atendido, para mim, é uma satisfação em termos de ver que a sociedade está realmente se preocupando com isso. Então, em resumo, a nossa lei é isso. Nós temos aí trabalhado, essa lei já está há uns 4, 5 anos lá dentro, sempre há aqueles contra, aqueles sindicatos que não aceitam, que não querem ser fiscalizados, que não querem que o condomínio que eles são responsáveis não sejam inspecionados, não tenham um custo adicional, mas eu costumo dizer, eu acho que a segurança não tem preço, minha gente. Não adianta a gente pintar, reformar o hall de entrada e não ter aí a participação de um engenheiro. E eu acho, no meu entender, isso é uma ignorância minha, mas eu sempre achei que um prédio tem que ter um engenheiro responsável. Você entrega um prédio, o prédio tem que ter um engenheiro responsável. Você tem uma RT anual, eu sou responsável por aquele prédio. Esse era o meu sonho. Como eu tinha, na minha infância, um médico da minha família que atendia e nos contava tudo que estava acontecendo e mandava a gente para uma manutenção, eu quero criar a Unimed da engenharia, em que a gente hoje, se encravar a unha do pé, eu estou indo no médico. Eu tenho lá a Unimed que me protege, que me ajuda. E essa Unimed é paga pelo fundo de obras que tem que ter, o condomínio tem que ter um plano de... E aí eu vou deixar o Emerson falar, o Emerson é especialista na área de manutenção e etc., mas o nosso projeto de lei, nós temos aí, como eu já enumerei, várias entidades a favor, eu acho que isso aí tem que entrar. É um projeto diferente no Brasil, talvez outras cidades copiem para seguir a nossa linha, porque você tem um checklist ali e você elimina uma série de burocracia. Prédios que estão bons, não tem necessidade, tira fora, isso aí não precisa. E a minha ideia é que a prefeitura certifique esse prédio, ela emite um certificado dizendo que esse prédio está de acordo. E, quem sabe, até no futuro, como a gente paga, eu sei porque eu pago em vários prédios que eu tenho propriedade, eu estou pagando um seguro alto de desabamento. Eu tenho lá uma alíquota muito alta de desabamento.
Então, eu preciso colocar isso para a sociedade, que a gente pode, talvez, diminuir essa alíquota, eliminar essa... Se eu tenho um atestado de um profissional que diga esse prédio não vai cair, esse prédio não tem necessidade e é alto esse valor. Então, a gente pode ter uma contrapartida por aí. E a nossa lei, tá? Depois até quero passar para o Luiz Carlos conhecer aí o texto da lei, embora a parte mais técnica vai ficar na regulamentação, mas até você nos orientar, quem sabe até nos dar alguma opinião, você tem bastante experiência nisso, vamos somar esforços, mas nós analisamos as leis de várias cidades que não funcionam. Fortaleza foi um caso, caiu um prédio agora que é uma negligência total de manutenção, deixaram a coisa chegar no limite, porque ela pede uma inspeção, que é uma coisa cara, custa 8, 10, 15 mil reais, o prédio não vai pagar isso. Então, nós vamos filtrar para aquele prédio que realmente precisa disso, né? E, quem sabe, até no futuro, criar aí uma entidade, uma facilitadora aí, para que ela possa subsidiar ou tentar criar algum apoio para que as construções que não têm condições sejam assistidas através de algum plano governamental. A coisa tem que evoluir, essa é a nossa ideia. Eu não quero me estender muito, deixar o nosso amigo Emerson falar, e daí nós vamos para o debate, aí, perguntas e etc. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que tenha sido claro aí. Se houver alguma dúvida, vocês depois, no debate, aí, vocês nos solicitam aí e a gente responde. Muito bem. Foi muito boa a tua colocação, Rui, né? Tanto a tua como a tua do Luiz Carlos. Cumprimento vocês dois pela brilhante colocação. Só um pouquinho de história aí, né? A inspeção predial, quando ela foi criada aí agora, né, numa versão nova pelo IBAP, foi de que se tenham cuidado com os prédios velhos e antigos, porque tem diferença entre velho e antigo, né? E depois, posteriormente, o IBAP fez uma norma que serviu na primeira fase do estudo dessa norma da ABNT, foi o texto base desta lei, desta norma que a gente tinha pelo IBAP, que o coordenador foi o Alexandre e a Flávia. Posteriormente, veio um texto ajustado, que o Luiz Carlos e o Dolácio conduziram muito bem, e teve uma terceira fase, que foi aí o final da norma, comandada pelo Frederico e pela Flávia. Aliás, pelo tem já fatos novos acontecendo com a norma de inspeção, essa norma já aprovada agora em maio, né, que entrou em vigência em maio. Estão sendo discutidos pela ABNT subitens para a norma, transformar a norma de inspeção predial numa norma-mãe, né, e que vai ter... sob aí de 4 considerações, que existe um grupo de engenheiros trabalhando primeiro no texto base, né, para depois ela vir à discussão pública, que é você falar de estrutura, de incêndio, né, do ar-condicionado e da parte elétrica. Está vindo como uma, não diria subnorma, mas seria uma melhora da norma de inspeção predial. Isso, para a gente que vem acompanhando ela desde 2013, é uma norma, são grandes avanços. Tá? Eu quero também aproveitar, assim, para falar um pouco dos assuntos, né? Todo profissional de engenharia que pretende seguir essa carreira na área da inspeção predial, gestão de manutenção, ele precisa se capacitar. É fundamental, né? Ter uma experiência, ter uma vivência na execução de obras, de prédios, né? Como é que você vai fazer inspecionar um sistema? Como ele é construído, tá certo? E nos congressos aí do COBREAP, a gente sempre fala, a inspeção predial ela só é válida se ela se transformar num plano de manutenção, num plano de gestão,
senão não tem vantagem. Por que é que o condomínio vai fazer uma inspeção para cumprir lei? Não, o condomínio tem que fazer para transformar isso num benefício, que ela crie um plano de manutenção, nos prédios velhos e antigos seja uma manutenção inicialmente corretiva e, com o passar do tempo, passe a ter uma manutenção preventiva, né? Isso, assim, é importantíssimo para os prédios. Eu estou vendo aí no Brasil inteiro, se a gente entrar no YouTube, a gente vê que o Brasil inteiro está discutindo a norma de inspeção predial e está discutindo, principalmente, gestão de manutenção. Tá? Então, nós precisamos implementar e trabalhar com tudo isso junto. A norma, o plano de manutenção, ele deve se basear na norma 5674, que é a norma de gestão de manutenção, né? A 16.280 foi uma norma que funcionou muito bem, né? Que são a gestão de reforma, né? Hoje, então, está mais... diminuiu-se o risco daqueles acidentes que aconteceram no Rio de Janeiro, né? Complementando um pouquinho a lei, o que o Rui falou da proposta da lei de inspeção predial, nós temos o principal foco nessa lei, a segurança, né? Posteriormente, aí, como segundo e terceiro ponto, destacaria a economia que a manutenção traz. O Luiz Carlos já falou na lei de Sitter, né? Há estudos aí que a manutenção preventiva fica 5 vezes mais barata do que a manutenção corretiva. Tá? E, por último, e não tão importante, e tão importante quanto, é a questão da saúde dos prédios, né? Quem trabalha assim com manutenção dos prédios vê muito isso. Você entra no subsolo do prédio, você tem bolores, fungos, vazamentos, né? E tudo isso contamina o prédio inteiro. Imagina que você tem fungos e bolores, você entra 2, 3 vezes no teu prédio por dia, dentro do elevador, ele funciona com o teu andar, você já traz aquelas patologias que estão lá no teu subsolo, e com o passar do tempo isso se instala dentro do teu apartamento. Se for face sul, é pior ainda, tá certo? Então, o que é saúde da edificação tem que se transformar em saúde para as pessoas também. Tá? Então, para permitir assim o debate, as perguntas, os esclarecimentos, eu encerro aqui essa questão, frisando a importância dos planos de manutenção e das inspeções feitas de acordo com a norma técnica. Então, Arthur, você quer conduzir agora? Sim, é o meu papel aqui. Eu vou fazer o advogado do diabo, fazer vocês debaterem sobre 2 óticas. A gente está aqui há 1 hora conversando sobre uma norma para inspeção, uma lei para inspeção, mas vamos brincar assim naquela pergunta de quem é a culpa, e a outra parte, assim, quando ninguém fizer nada, a gente vai culpar o síndico, o condômino, a prefeitura, e a outra vamos supor que tudo isso funcione, e no mundo ideal, Unimed, que o Rui falou, todo mundo faça, mas nem todo mundo paga a Unimed. E aí a gente fala que a gente tem os edifícios classe alta, média, baixa, e lá no Rio de Janeiro caiu um edifício de rico e estão caindo vários edifícios de pobre concluídos irregularmente. Como que a gente vai chegar nessa população de baixa renda e conseguir salvar essas vidas que eu não enxergo uma lei ou uma norma fazendo com que isso funcione para essas pessoas de uma forma que eles vão ser obrigados a fazer isso, que eles vão precisar fazer e dar satisfação para o poder público, para a lei, para um fiscal. Então, existe baseado no que o Luiz Carlos estava falando, existe todo um conjunto de pessoas envolvidas
como o Rui falou, não dá para sobrecarregar a prefeitura colocando milhares de laudos. Como que a gente resolve isso? Fazer com que realmente o usuário dê valor para isso e que realmente a gente chegue a populações carentes que não têm o menor conhecimento do risco que eles têm de morar 40 anos em cima de um lugar que eles nunca trocaram o óleo da edificação. Então, para fomentar, eu faço uma pergunta direta para o Luiz Carlos, que vocês são um pouco mais arrojados aí, dadas as desgraças que aconteceram. Qual é a vivência que você tem de como tem sido a implantação, fiscalização, ou a obrigatoriedade de que certas dessas coisas aconteçam, ou como você enxerga que elas podem acontecer à luz da norma que foi publicada esse ano? Infelizmente, a gente fez até um estudo, Arthur, né? Obrigado pela provocação, né? De analisar alguns laudos. A gente pegou vários dos laudos que tinham chegado aqui, a gente refez os laudos, né, com uma equipe de engenheiros que eu treinei dentro da universidade, e, de fato, tinham alguns bons laudos e tinham muitos laudos horrorosos, né? Parte da lógica, Rui, e acho que, assim, parabéns aí pela movimentação que vocês estão fazendo aí em Curitiba, né? Fico à disposição para contribuir no que for possível, mas a escolha da norma foi justamente ela não ter periodicidade para dar espaço para as leis. Por quê? Porque a gente sabe que ainda tem uma assimetria no país e que é uma coisa, né, ter uma lei de inspeção em Curitiba, outra lá no Araguaia, outra no interior do Rio Grande do Sul, outra no Acre, né? As capacidades que as cidades têm, às vezes, de fazer suas gestões de riscos que estão associadas às normas são muito diferentes com seus corpos técnicos. Então, a gente decidiu, né, propositadamente não colocar periodicidade para dar espaço para que cada cidade fizesse como vocês estão fazendo, estabelecer a sua estratégia para lidar com essa questão, né? Mas e eu gosto muito da estratégia de vocês de fazer uma espécie de uma peneira inicial, né? Ou seja, separar o joio do trigo e ir para a inspeção, né? A generalista ou a especializada, se necessário, aquilo que for o mais urgente, porque a gente não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Então, assim, parabéns, né? Acho que funciona bem. O que a norma faz se tu for fazer inspeção, tem um protocolo que tu tem que seguir, para que a gente tenha qualidade, né? Porque a gente tinha inspeções muito assimétricas, né? Laudos que eram tipo 2 ou 3 palavras, e o cara cobrava a mesma coisa de um cara que tinha feito um trabalho adequado, sistemático, embasado, com indicações, né? Como disse o Everson, para o plano de gestão da manutenção. Agora, em relação à questão das... A gente tem que... Primeiro tem que fiscalizar algumas coisas, mas a gente também tem que ter algumas estratégias, talvez de assistência técnica, como a gente tem alguma coisa já na arquitetura, né? Na área de gestão de riscos, que eu também trabalho, né? A gente já tem alguns mecanismos, inclusive legais, para que algumas prefeituras possam contratar engenheiros e arquitetos que tenham uma função social e que possam, né, pelo menos fazer, depois dessa peneira, como vocês disseram, né, olhar aqueles edifícios. Isso pode talvez ser diretamente com times da prefeitura ou com gente licenciada pela prefeitura, para que possa ter esse impacto social. Agora, precisa financiar esse sistema, e esse sistema significa o seguinte, eu vou ter que ter fundos públicos de financiamento disso, e todo edifício, quando for começar a constituir seu condomínio, deveria já ter, naquele momento, um fundo de inspeção e de conservação. Isso tem que entrar, né? Isso a gente vai ter que ser uma outra lei que a gente vai ter que fazer. A gente tem que começar a coletar dinheiro no inicinho, junto com a taxa condominial, para que a gente possa fazer frente a todas essas despesas que a gestão dessas edificações vão demandar ao longo do tempo. Eu ainda fico curioso. Posso falar, Arthur? Mas eu vou deixar aberta a palavra, Horácio, por favor. E eu peço à plateia também, que eu vejo todo mundo silencioso, mas tem muita gente boa aí, que se quiser escreve no chat, eu coloco vocês na sala para a gente conversar também. O IEP me deu essa ferramenta aqui para a gente poder esquentar o debate. Eu queria parabenizar o Luiz Carlos. Foi excelente a tua apresentação, Luiz Carlos, e própria para o momento em que vivemos. O Instituto, ele aprova totalmente isso. Eu tenho incentivado tanto o Emerson como o Rui e tenho batido em cima disso. Eu vejo, em primeiro lugar, nós devemos, o Rui fala nesses 3% aproximadamente, que ele imagina que seja o ponto crítico. Nós devemos, sabe, Rui, dar um start. E isso tem que começar imediato. Primeiramente, eu tenho que ignorar um pouco o ontem, e nós temos que começar com o hoje. E daí eu ir vendo o para trás-mente. Primeira coisa, nós temos que ter o apoio das entidades. Outro dia eu estava conversando com o presidente da Associação Comercial
E o Camilo, que é o presidente, ele se propõe a trabalhar nesse assunto e tentar já influenciar todos os associados da associação comercial para que aconteça essa inspeção inicial. Primeiro, nós temos que evitar o que acontecia lá na minha época, antigamente, que era o tal do calígrafo. Você tinha diversas obras, eram poucas obras que existiam na época, devido à falta de financiamento no início da década de 70. Então, você via muitas placas de obras, mas eram os famosos calígrafos. Havia apenas a assinatura de um engenheiro e o cidadão executava a sua obra. Então, nós temos que evitar esse calígrafo que venha a contaminar essas inspeções que têm que acontecer. Temos que pensar na maneira como acontece, por exemplo, dentro de um condomínio, a manutenção de um elevador. Ele faz parte da vida do condomínio, ele já está nos custos do condomínio. E esses custos não devem ser caros, porque se você encarecer essa inspeção, você está matando todo o processo. É que nem nós pensarmos na questão dos impostos. Existe um limite para o cidadão. Todos nós temos nossos limites. E se você encarece, ele vai procurar sonegar. Se você facilita as coisas, todo mundo vai andar dentro da lei. E a lei não deve ser lei punitiva, deve ser uma regra para nós seguirmos. Então, eu discuti isso lá na associação e você tem que estabelecer um valor inicial para que os engenheiros possam absorver isso aí. O segundo ponto, evitar o calígrafo e formar esse engenheiro que venha fazer essa inspeção. Até foi sugerido lá nessa reunião que, por exemplo, o Instituto de Engenharia, eu falo por mim, pela nossa entidade, mas isso pode acontecer com a outra entidade qualquer, mas eu falo pelo Instituto. Então, o Instituto, eu pego e forneço para essa entidade, vou fornecer para a associação comercial, uma relação de N engenheiros. Esses engenheiros estão aptos a fazer essa inspeção. E quando ele fizer essa inspeção, vai constar lá no condomínio um selo do Instituto de Engenharia que ele executou essa inspeção, nos moldes de uma inspeção de um elevador. Como o CREA faz a sua verificação, e ali você está andando dentro daquele elevador mais tranquilo, porque ele está realmente todo mês você tem uma inspeção. Então, eu acho que a gente deveria pensar nisso, e o Instituto está aberto, Luiz Carlos, também, e contamos com a tua parceria, o Rui e o Emerson, eles estão conosco, e nós temos que pensar sério e trabalhar nesse vetor. Essa é a minha opinião. Parabéns mais uma vez, gostei muito da tua apresentação e eu acho que a gente deve esquentar mais esse assunto mais para frente também. Muito obrigado. Presidente, se me permite só uma rápida manifestação, é essa batalha de mentalidade que é fundamental que a gente mude, né? Se a gente olhar um pouco a geração dos nossos pais, assim, o seguro de carro ninguém tinha, né? O cara já, não, se eu bater, alguma coisa vai acontecer. Plano de saúde ninguém tinha. As pessoas foram aprendendo que a gente precisa se prevenir para alguns fatores que são fatores de riscos que têm grande repercussão. Então, a gente está nesse momento de mudança, de começar a mudar essa mentalidade, e eu acho que realmente sim, as instituições têm que liderar esse processo para que a gente possa mudar um pouco isso e tornar isso uma cultura institucionalizada da gestão da conservação e do financiamento para isso, né? Que se for feito devagarzinho vai ser muito menos traumático, digamos. Uma coisa, Luiz, que a gente tem que criar a cultura
é que o que você projeta hoje pode não ser o ideal daqui a 10 anos. Você mesmo apresentou ali em algumas apresentações dos teus slides uma deterioração que ocorreu devido a uma intempérie que não existia no momento, tá certo? E isso pode acontecer em qualquer obra. Então, isso nós devemos estar conscientes e criar essa cultura. Uma obra não é um bem que você vai ter por resto da tua vida, você tem que manter ela. É de acordo com o teu carro. Se você não manter teu carro acaba. Da mesma forma, o teu bem móvel. Então, eu acho que temos que criar esse pensamento. E se as entidades todas se reunirem, eu acho que a gente consegue alguma coisa. Rui, pode falar, Rui. Eu respondendo aí um pouco a teu questionamento, nós estamos pensando nisso, nós queremos eliminar o calígrafo, realmente. A nossa ideia é qualificar os engenheiros, ele vai estar qualificado, vai estar numa listagem em que o usuário pode ir lá nessa listagem e escolher quem ele quer. Até pensamos, digamos, se eu fizer uma vistoria num prédio esse ano, esse prédio não pode me contratar o ano seguinte, seja outro. Então, nós estamos, isso na regulamentação da lei, esse grupo que está trabalhando aí, que tem todas essas entidades envolvidas, nós já conseguimos um mérito que foi protocolar esta lei pela Comissão de Urbanismo, ela está protocolada lá, aguardando aí alguns ajustes aí, que nós, essa semana, resolvemos, de parte constitucional, para que ela possa, então, entrar em votação lá na Câmara e, se possível, aprovada. Nós temos um pouco de culpa, nós, engenheiros, temos um pouco de culpa, nós estamos perdendo muito espaço. Nós fazemos, quando nós construímos um prédio, nós fazemos a convenção de condomínio. Nós fazemos. E nós fazemos errado. Nós não prevemos manutenção lá. Nós prevemos lá que tem que ter um fundo de reserva de tanto por cento, mas não prevemos um fundo de obra. Então, nós mesmos não estamos querendo que tenha manutenção. Nós estamos jogando contra nós. No meu entender, se eu entregar um prédio hoje, eu entregaria isso com um percentual lá. 5% para fundo de reserva, 5% para fundo de obra, que serve para manutenção, seja lá como ela discrimina. Então, isso eu acho que nós estamos errando. Nós estamos precisando nos apoiar. Eu vejo um erro muito grande, eu sou totalmente contra uma construtora executar um prédio e entregar para um leigo. Eu acho que quem tinha que receber um prédio, aí entra mais uma vez nós, engenheiros, perdendo espaço e não se impondo. Deveria ser obrigatório a entrega de um prédio através de um profissional qualificado. Um gestor de conservação, perfeito, Rui. Eu também defendo muito essa ideia. Tem toda a razão. Eu nomeei um síndico lá, que eu fiz alguns favores, eu como construtor, durante a obra, digo, você vai ser meu síndico lá. Nomeio esse cara, e esse cara assina lá e recebeu uma obra complexa hoje, cada vez mais com sistemas de segurança, com sistemas inteligentes, e a pessoa não tem manutenção daquilo nunca. Então, nós estamos perdendo espaço. Nós precisamos fazer uma live ou uma palestra a qualquer hora para orientar os nossos engenheiros que nós precisamos colocar mais exigências no nosso trabalho. Isso é benéfico para nós. Eu ouvi de alguns construtores que estavam questionando que nós estávamos fazendo uma lei para fiscalizar e para criar ações contra as construtoras. Muito pelo contrário, a nossa lei quer prestigiar e privilegiar os bons construtores. Evidente que os maus construtores vão ser penalizados, vão ter que entrar na situação de entregar algo melhor. Então, o nosso entender é que nós, engenheiros, precisamos nos unir qualquer hora e começar a entregar as coisas com mais exigências, pensando no futuro, porque é muito caro para uma construtora a manutenção, o retrabalho, a reengenharia, do que fazer bem feito. Eu saí de casa com muito poucos anos de vida e meu pai já dizia, o retrabalho
faça bem feito, o material é o mesmo e o custo é muito mais barato do que a manutenção depois. Então, eu acho que por aí, viu, Horácio? Dentro do que você falou, nós estamos extremamente preocupados e vamos exigir de acordo com a norma, com um determinado padrão, onde nós vamos certificar a participação do engenheiro através de aplicativo, etc. Nós queremos fazer isso e até eu tenho um sonho do próprio Instituto de Engenharia criar alguns cursos aí para frente para que a gente qualifique não sei aonde que nós vamos, talvez no CREA. Eu, por exemplo, sou inscrito no CREA como inspetor de estádios. Na época da Copa foi feito isso, fizemos alguns cursos e estou lá, se precisar inspecionar algum estádio, eu sou um dos que estou lá classificado. Nós fazemos a mesma coisa com a inspeção predial, porque para o CREA, a única exigência é o elevador, minha gente. Nós temos muita coisa no prédio que pode dar problema. Nós temos visto aí que só se exige a RT do elevador. Nós precisamos a participação do engenheiro. Esse é o meu plano. Tá ok, pessoal? Veja só, Rui, eu até me proponho aqui para vocês 3 pontos. O primeiro ponto é nós levar o conhecimento, através de uma apresentação no Instituto, exatamente todo esse assunto, muito bem detalhado e com a presença dos engenheiros. O segundo ponto é levar essa apresentação ao G10, ao grupo de todas as entidades, para que todas elas tenham conhecimento e a necessidade real disso. Outro dia eu conversei lá, e você faz parte, Rui, daquele programa que nós estamos tentando fortalecer, que é a revisão dos viadutos e pontes aqui da região metropolitana. Então, a ideia talvez seja trabalhar nesse lado também, na área dos edifícios. E o terceiro ponto só um minutinho, Emerson. E o terceiro ponto seria talvez utilizar o LACTEC. Eu organizaria isso e nós iríamos organizar esses engenheiros para ter vamos dizer assim, um feedback neles, para que eles estejam aptos realmente a fazer todas essas inspeções. Essa seria uma proposição que nós poderíamos tirar aqui desse encontro. Pois não, Emerson? É o seguinte, uma parte do que vocês falaram já acontece. Né? Vamos falar da cultura da manutenção. Né? As normas da BNT, essas que vêm vindo aqui a partir de 2011, elas já vêm produzindo esse tipo de efeito. Tá? Então, você pega, em 2011, a 14.037, que é o Manual de Uso, Operação e Manutenção, que nós apelidamos de Manual do Síndico. Tá certo? Já no ano seguinte, temos normas que já existiam e foram revisadas. Tivemos, em 2012, a revisão da norma de gestão de manutenção. Tá? Todas elas vieram com um conceito que a gente já vinha defendendo desde o final dos anos 90, na inspeção predial, que era o plano de manutenção. Então, o que acontece? Parece que as construtoras é que não enxergaram isso. Né? Então, eu te dou garantia. Por diversos sistemas construtivos, a construtora, eu te dou garantia, desde que você faça manutenção, como acontece nos carros. Né? Eu te dou garantia de 5 anos, mas você tem que vir aqui e trazer o carro para mim fazer a tua manutenção. A mesma coisa está acontecendo nos prédios. Né? E esse é um papel importante que o... Não, só para enriquecer, a gente teve uma Só um instantinho, Luiz. Está cortando a tua ligação, Emerson. Essas coisas que você falou... Bom, sabe? Não é que o Luiz queria falar? Bom, não, eu só ia dizer que a gente teve uma reunião sexta-feira sobre uma norma de garantias que está sendo elaborada agora aqui. Sugestão, Emerson, desliga a câmera e fique só com o microfone, pode estabilizar a sua conexão. O negócio é criar a cultura. Eu sei que existe a norma, eu sei que existe a lei, mas nós temos que criar essa cultura
e esquecer as penalidades. Todo mundo tem medo das penalidades. Então, eu acho que quando você se sentir acessível a tudo, as coisas fluem bem melhor. Essa é a nossa posição. Viu, Horácio? Tem um outro fator aí também, que algumas incorporadoras, principalmente de São Paulo, porque depois que mudaram a norma de intervenientes, eu acho que foi a norma de intervenientes, tá? Separou bem o papel, o que é incorporadora, o que é construtora, e você tem dentro do mesmo grupo, muitas vezes, esses papéis definidos, da incorporadora e construtora. Muito bem. Com essa maneira de encarar agora as obras, o que acontece? As incorporadoras pedem um procedimento chamado entrega e recebimento de obra, tá certo? E esse serviço feito por profissional de engenharia, tá? E entrega a obra para o síndico, eleito numa assembleia, bem em resposta ao que o Rui falou. Essa norma que, antes da pandemia, o Instituto de Engenharia nos ajudava a frequentar, a norma de revisão, a revisão da norma de perícias de engenharia na construção civil, ela está vindo com várias modificações. Uma delas são os laudos de vizinhança, a outras é a entrega e recebimento de obra, até a questão aí do reequilíbrio econômico está sendo discutida nessa norma. Faz um ano, Horácio, que essa norma está discutindo reequilíbrio econômico de contrato. Eu sei, tá? Então, mas tudo isso é uma coisa, Emerson. O que eu acho, Emerson, nós temos que ser práticos. Tá? E quando eu disse para vocês que eu queria reunir os engenheiros, na verdade, reunir as construtoras, reunir as incorporadoras, os engenheiros em si, para que todos partam no nível zero e que você apresente o que é realmente necessário e que todo mundo saiba exatamente o que é. Porque não adianta, se eu vou numa reunião e eles já estão com o pé atrás, estão com medo de certas coisas punitivas. Todo mundo está cansado disso, Emerson. Se você verificar a situação no Brasil, é isso, é o excesso de cobrança, sabe? Você faz as coisas já pensando na punição do cidadão. Então, nós temos que evitar isso, nós temos que trabalhar num outro setor e criar uma cultura nova para que realmente aconteça. Então, tem que partir de um marco zero, daqui para frente nós vamos fazer dessa maneira, evitando as coisas futuras. Nós temos que evitar o futuro, o que está acontecendo para trás. E atrás, daí nós vamos tentar resolver com calma tudo isso, para que esse pessoal crie essa cultura que realmente precisa de uma manutenção correta. Se você pensar lá atrás, quando você diz, agora vai ter o elevador para um prédio de 4 andares, não existia, era só sobrado. E aí, mas para ter o elevador eu preciso pagar a manutenção, isso vai me custar caro. E você foi criando essa cultura, hoje já inexiste isso, já está incorporado dentro da pessoa. E é o que nós temos que fazer. O Luiz falou aqui sobre o seguro. A gente paga o seguro para não ser usado. Você fica feliz quando você não usa o seguro. O dinheiro do seguro é para você ter tranquilidade, não para você pagar a despesa do seguro. E é isso que nós temos que tentar também fazer com os bens móveis nossos. Eu acho que nós estamos chegando no horário, né, Arthur? A gente tem uma certa liberdade porque não tem outra palestra que vai usar esse Zoom, então a gente pode estender mais uns minutos. Eu vou ter que sair daí porque eu faço parte na outra também, então tenho que me despedir daí de vocês aqui. Tudo bem, o Rui pediu a palavra e eu ainda quero fazer uma consideração, mas eu sempre respeito os mais velhos. Eu não sei como é que é em Porto Alegre, mas nós em Curitiba estamos penalizados por uma lei aqui em Curitiba, que é a parte do zoneamento, onde nós privilegiamos o uso de garagem, de obra enterrada. Então, tudo que é enterrado não conta como área construída. Então, hoje nós estamos fazendo prédio aqui com 4, 5 subsolos, né? Essa região é uma região que tem um microclima completamente diferente dentro da obra,
As maiores manifestações patológicas estão nas garagens. São úmidas, normalmente não são revestidas, as corrosões acontecem ali, o número a quantidade de CO2 ali é grande. Então, nós temos esse grande problema em Curitiba. Camboriú já não tem isso, Camboriú é tudo para cima. O que for de garagem não conta como área construída, não interessa se é enterrado ou não. Aqui em Curitiba, se eu fizer 4 garagens para cima, eu não posso construir mais nada. Gastei a área que eu tinha de direito. Então, isso é uma coisa que os construtores estão brigando e nós não conseguimos mudar isso aqui em Curitiba ainda. Evitar as obras enterradas. Eu tenho feito laudo de vizinhança, tenho segurado prédios onde tem acontecido uma série de acidentes, de problemas, reforço de obras lindeiras por causa deste problema de querer fazer 10, 12 metros de escavação junto de uma outra construção existente, que normalmente não se toma o mínimo conhecimento de como ela foi feita e se enche de tirantes embaixo dela para conter o solo ali, para poder fazer edificação. Então, nós temos esse problema aqui. Curitiba realmente é penalizado por esta lei que privilegia os subsolos. Ok, pessoal? Ok. O Luiz Carlos, não sei se ele tem essa visão e como é que funcionam essas construções, aí se o subsolo realmente vocês enterram tanto quanto a gente aqui no Paraná, mas é até interessante esclarecer para a plateia e quem for ver isso depois, a gente hoje fala à luz de uma norma que foi aprovada este ano, mas as normas elas são vivas, né? Cada 5 anos a ABNT está querendo revisar todas as normas. Hoje a gente fala do problema de garagens enterradas, CO2. Daqui a 20, 25 anos esse problema acabou. A gente não vai mais estar dirigindo queimando combustível fóssil. O carro elétrico não emite CO2 como emitem os de hoje. Mas a gente tem aí essa mudança de cultura, né, que foi muito debatido por vocês. Hoje o bombeiro está fazendo inspeções que não fazia antes. E aí o que a gente quer não é manter a segurança do prédio, a gente quer que o bombeiro não multe a gente. Então existem caminhos, e cada município ou cada estado vai fazer o seu. Se alguém apresentar para a prefeitura um certificado de inspeção, tem 2% de desconto de IPTU no ano que vem, não sei. Tem que ter caminhos, como falaram aí, de não privilegiar a punição, e sim privilegiar o outro lado, né? O médico parteiro não é o pediatra, né? Quem constrói não é quem usa. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa alinhar e envolver vários players. É um trabalho hercúleo aí que vai precisar do envolvimento de muita gente e torcer para que a gente consiga salvar vidas e gerar empregos, que é mais ou menos são os dois lados do que a gente está conversando aqui. Mas eu acho que a nossa troca de experiência é muito boa. Eu vou devolver para o Luiz Carlos, que eu acho que ele está querendo falar alguma coisa que ele já comentou ali no chat, mas é realmente um olhar fora da caixa, né? Um olhar agregador, e não simplesmente fazer o que hoje a gente faz à luz da norma de desempenho. O construtor ele quer entregar um prédio que dure 5 anos e um dia. Depois não é mais problema dele. Isso tem que mudar. Não, só dizendo, né, assim, a gente está realmente, o Emerson estava certo que o conjunto de normas que a gente tenta ficando cada vez melhor, mas o Horácio estava muito certo no sentido de que não adianta a norma se a gente não mudar a cultura, se a gente não mudar como as pessoas se comportam em relação à norma, né? A norma, que bom, a gente tem normas excelentes no Brasil, existem leis excelentes no Brasil que não são levadas a efeito, porque a gente não traz isso para o dia a dia das pessoas. Então, gostei muito dessas tuas últimas colocações, Arthur, né? A gente tem que trabalhar essa consciência das pessoas, né? E aí a função das instituições é muito forte. Essa mensagem tem que chegar muito forte, de maneira unificada, dizendo, olha, as coisas estão mudando, a gente tem que fazer isso para o bem dos bons construtores, dos bons arquitetos, dos bons inspetores de obra e para o bem da sociedade, né? Ou seja, a gente depois, senão a gente chega diante de cada estratégia e diz, não, mas como é que nós deixamos isso acontecer? Ou seja, porque a gente não começa a construir esse processo, né, presidente Horácio, desde agora, e dessa visão construtiva Exato. Mesmo, né, não punitiva. Então, contem comigo em qualquer coisa, né, nessa missão que eu estava escrevendo aqui, que era complexa, mas das mais nobres, né? Fico à disposição aí do Instituto. Você falou bem, viu, Luiz Carlos? Falou muito bem. Porque se você muda tudo, talvez até o método construtivo ele venha a melhorar, porque vai existir a manutenção. Então, as pessoas vão talvez até evoluir nesses processos construtivos e melhorar todas essas condições. Eu acho que isso vem a impactar muito ao usuário e a facilidade para ele.
Eu vou ter que deixá-los também, né? Eu tenho uma outra live agora aqui sobre os desafios da cidade para o próximo prefeito, que eu fui convidado aqui a participar às 9 horas, e aí tenho que entrar no outro. O caso, Luiz, é o seguinte: mas é online. Você não tem nada que fazer, mas vou te contar, meu amigo, eu estou sentado aqui desde as 9 horas da manhã. Não está fácil. Viu? Cansa uma hora, né, presidente? Pensa, você tem 10 minutos para levantar, esticar as pernas um pouquinho, ir no banheiro, voltar, porque não é fácil, viu? Mas eu agradeço a participação de todos vocês. Arthur, gostei da tua apresentação lá com os meninos, não pude continuar porque eu tive outra entrada. E o Rui, obrigado, Emerson, e principalmente, Luiz Carlos, muito obrigado, e o Instituto de Engenharia está à tua disposição aqui, o que você precisar, você sempre conta conosco. Muito obrigado. Prazer enorme, Arthur, muito obrigado, né? Tu sabe que eu sou, né? Um pedido teu é uma ordem para mim, é um prazer estar aqui, e contem comigo, né, em qualquer coisa. Muito obrigado, Luiz Carlos. A vida pandêmica realmente faz a gente ter compromissos online meio que das 8 da manhã à meia-noite. Eu acho que o debate aqui ele poderia se estender por horas, né? A gente poderia, se fosse sexta-feira, cada um abria seu vinho em casa e a gente continuava. Mas é um trabalho infinito que a gente vai ter. A gente precisa conversar com o bombeiro, com o CREA, com o Ministério da Educação, que eles querem hoje coisas dos próximos alunos de engenharia civil que vai precisar mudar daqui a 5, 10 anos. A coisa é viva em todos os sentidos, né? Então eu agradeço não só ao Luiz Carlos, que começou o debate, mas ao Emerson, ao Rui, ao presidente Horácio, pelo debate. Eu acho que ele engrandece um pouco a necessidade que a gente tem de olhar o todo e olhar a sociedade. Não estamos visando lucro, né? Nós estamos visando salvar vidas, e as coisas se combinam. E até o momento em que a gente fala aqui, vamos encerrar essa live, ainda não saiu gol no jogo do Atlético na Libertadores, deu para ver meu pai ansioso ali. Mas eu agradeço a presença de todos, acho que tivemos um ótimo debate, a gente vai repetir isso ao longo do tempo. Eu acho que esse assunto precisa de mais conversa, a gente precisa espalhar essa mensagem do que precisa ser feito, e que como todo mundo entende já, o médico e o mecânico, eles têm que entender o engenheiro, porque no final das contas a gente vai salvar vidas. Todo mundo acaba tendo seu nicho de mercado, mas esse não é o foco. O foco é a sociedade viver melhor. Então, Luiz Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que em casa aí com criança pequena não é fácil. Emerson, Rui, Horácio, obrigado pela presença. Eu torcer para o Atlético hoje, hein? Só em homenagem a vocês aí, hein? Mas foi um ótimo debate, eu agradeço a todos aí. Se alguém quiser passar uma mensagem final da minha parte aqui, eu deixo um abraço para todos vocês, e que vocês voltem em breve aqui para a gente conversar. Em breve é ano que vem, né? Porque chegou dezembro, o ano acabou. Agora já está todo mundo indo no mercado comprar peru e pernil, né? Mas tá bom. Um abraço a todos. Muito obrigado, Arthur. Abraço, Emerson. Abraço, Rui. Acho que o Arthur já começa a pensar numa apresentação para nós trazermos o Luiz Carlos novamente aqui para cá, com um período maior para a gente poder conversar. Um abraço a todos e uma boa semana aí. Obrigado, Rui. Obrigado, Emerson.